Olá, eu sou José Adorno, editor do Nova Post, e se você está em dúvida entre o iPhone 13 Pro e o iPhone 13, eu te conto as principais diferenças e o que eles têm de igual para você saber se vale a pena gastar uma grana a mais para ter o modelo Pro ou se é melhor economizar e pegar o modelo de entrada. Vamos lá? Começando pelas telas dos celulares. Ambos os modelos têm 6,1 polegadas, ou seja, independente de qual você escolher, eles vão ter a mesma tela. E falando de tela, o Note, que é aquele entalhe que fica no canto superior, ele é 20% menor em ambos os modelos. Agora, se você começar a olhar o design do celular, apesar de ambos terem as bordas mais retas e de ser um celular mais quadradão, mais parecido na verdade com o iPhone 5, o iPhone 13 Pro vem em aço inoxidável e a traseira de vidro, enquanto o iPhone 13 vem em alumínio e a traseira de vidro. Apesar de ambas as telas serem OLED, o iPhone 13 Pro é um pouquinho mais brilhante e tem uma grande diferença aqui, que é a tecnologia ProMotion, que tem uma taxa de atualização de 120 Hz. Enquanto isso, o iPhone 13 mantém a mesma taxa de sempre, 60 Hz. Então quando você está rolando a tela, está passando por aplicativos, você vai ver que tudo se mexe muito mais fluido. Agora, se você está acostumado com o iPhone 12, com o iPhone 11, com o iPhone XR, se você continuar com o 13, você não vai sentir falta disso. Agora, se você vem do Android que tem essa tecnologia, que é a taxa de atualização de 120 Hz, vai fazer bastante diferença. Agora, falando de processador, ambos os modelos usam o processador A15 Bionic, que ele é 15% mais rápido que a geração anterior. E aqui, não importa, você pode escolher o 13 mini, o 13, o 13 Pro ou o 13 Pro Max, e ambos os modelos, todos os modelos, vão ter o mesmo processador. Em armazenamento interno, a Apple também está fazendo algo bem parecido. Ambos os modelos do 13 ou do 13 Pro, eles têm 128 GB de armazenamento para começar. Ambos vão para 256 e para 512. Agora, se você quiser mais do que isso, o iPhone 13 Pro oferece 1 TB de armazenamento interno. Ah, e tem uma jogada aqui. Caso você queira usar o seu iPhone 13 Pro para gravar vídeos em ProRes, que é um codec muito utilizado por produtores, por cineastas, você vai precisar do modelo de 256 GB, porque como o ProRes ele usa muito armazenamento interno, você precisa comprar um modelo com um pouco mais de capacidade. Agora, falando das câmeras, se você for olhar de maneira simples, você vai ver que todos os iPhones têm a mesma câmera, que são 12 megapixels. Mas se você for no detalhe, você vai ver que a abertura das câmeras do iPhone 13 e do iPhone 13 Pro são diferentes. O iPhone 13, na câmera ultra-wide, ele vai absorver 40% mais luz do que a geração passada. Agora, se você pegar o iPhone 13 Pro na mesma câmera, ele vai absorver 90% mais de luz do que a geração passada, ou seja, é um salto muito grande. Mesmo assim, ambos os modelos contam com as funções de estilos fotográficos, que ele preserva o tom da pele da pessoa, mas você pode escolher se a imagem vai ficar um pouco mais vívida, um pouco mais quente, um pouco mais fria, e também conta com o modo cinematográfico, que você consegue desfocar o fundo e focar em um objeto, e aí você também pode alterar qual que é esse objeto apenas tocando, ou por exemplo, se a pessoa olhar para o lado. Em relação à bateria dos novos iPhones, a Apple foi bem generosa com todos os 4 modelos, mas falando especificamente do 13 e do 13 Pro, você pode achar que é o 13 Pro que vai durar mais. Mas ao que tudo indica, é o iPhone 13, porque ele tem 2 horas e meia a mais do que a geração anterior, ou seja, que o iPhone 12. Já o iPhone 13 Pro, ele dura 1 hora e meia a mais do que o iPhone 12 Pro. Ou seja, no fim do dia, ambos vão chegar mais ou menos ao mesmo tempo ou vão durar a mesma coisa. Mas talvez o iPhone 13 te dê um pouquinho mais de vantagem nesse assunto. Outra coisa que é importante notar das câmeras é que se você se importa muito com elas, o iPhone 13 Pro traz uma lente adicional, que é a telefoto. A gente já falou que a câmera ultra-wide do Pro absorve mais luz, e a câmera telefoto que não existe no iPhone 13 também foi melhorada na versão do 13 Pro, que ela tem um zoom ótico de 3 vezes, ou seja, não perde qualidade quando você dá um zoom de até 3 vezes, e depois é um zoom digital de até 15 vezes. Inclusive, falando de se aproximar, o iPhone 13 Pro tem outra função exclusiva, que é a macrofotografia.
Usando a lente ultra-wide, você se aproxima de até 2 centímetros de um objeto e faz fotos muito bonitas de coisinhas bem pequenas. Então, se você gosta tanto de fazer fotos de longe e usar zoom ou chegar bem perto, você vai encontrar no iPhone 13 Pro mais vantagens do que no 13. Fora isso, todos os modelos contam com um conector MagSafe na parte de trás, você também vai ter o mesmo conector Lightning e ambos os telefones suportam 5G, tem Dual eSIM, ou seja, o chip eletrônico, ou você pode colocar um chip físico e um chip eletrônico, a sua escolha, e todos os modelos rodam o iOS 15, que é o sistema operacional que vem de fábrica nesses celulares. Por fim, outra coisa que você tem que ficar de olho na hora de escolher entre o iPhone 13 ou o iPhone 13 Pro é o preço. Falando especificamente desses modelos, o iPhone 13 começa em 6.600, enquanto o iPhone 13 Pro começa em 7.500. Então vale para você esse upgrade? Se você quiser saber mais detalhes sobre os novos iPhones, quais as diferenças entre eles e qual pode ser o melhor para você, aqui no Nova Post, no link da bio, você tem todos os detalhes dos celulares. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Em breve tem mais. Até a próxima!